Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui o último capítulo desse tesouro que é esse livro A Caminho da Luz, né? Do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E no último capítulo desse livro maravilhoso, ele é maravilhoso porque como o nome diz, né, a caminho da luz, ou seja, uma trajetória. Então Emmanuel aqui, né, brilhantemente, ele vai desde a criação do planeta até o futuro que nos aguarda, essa trajetória toda, né, passando ali por toda a nossa evolução social, toda a nossa evolução antropológica mesmo, né? A nossa evolução até material e moral nesse passo. Então ele vai passando por vários fatos históricos aí da história da humanidade. Então veja que ele consegue é aquilo que a gente vê no livro dos Espíritos, né, que diz assim, que os espíritos de maior condição, os espíritos superiores, eles falam pouco, mas dizem muito. Ou seja, ele conta a história da humanidade, desde a criação do planeta até o futuro que nos aguarda, sobre os mais variados aspectos. Ele faz isso em 262 páginas. É um feito, né? É um feito. E tá tudo aqui, pode procurar, bater o olho no índice do livro e ver ali como ele fala sobre absolutamente tudo, né? Emmanuel fala absolutamente sobre tudo, de uma maneira tão bela, sucinta e clara, né? Então, eu pego aqui, então esse é um livro para fazer estudos assim, como todos, né? Mas esse com certeza é um daqueles livros que merece parar para ser estudado, calma, tranquila e com muito prazer, sabe? Assim, se dedicar, se deliciar num estudo assim muito calmo e tranquilo de cada capítulo desse livro. Mas então nós vamos aqui fazer a leitura, porque o tempo não dá e nós não temos a condição do Emmanuel, então a gente fica, né, devagando. Então vamos nos ater aqui à leitura, que por si só já é esclarecedora, né? Porque só essa leitura aqui a gente já vai ter muito vai extrair muito todo o ensinamento que tem aqui, né? Olha, o Evangelho e o futuro. Um modesto esforço da história faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Então, assim como a organização do livro, tudo está encadeado, desde a criação do planeta até o que se sucederá no futuro, que é um futuro melhor que nos aguarda, uma terra regenerada. Tudo isso tá ligado, tá tudo entreligado, não são fatos isolados, né? As coisas que aconteceram, quando a gente olha para trás na história e vê coisas que hoje a gente fica até horrorizado e chocado, estão entrelaçados com o que vivemos hoje, né? E muitas vezes com certeza participamos até. Muita vez o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários, mas os atores são os mesmos, foi o que eu acabei de falar, nós participamos, né? Os atores são os mesmos, os espíritos são os mesmos, reencarnados, caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio, né? Então caminhando para Deus, né? A caminho da luz. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital.
Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Então, a gente saiu do primitivismo e começamos a adentrar no mundo das ideias e da razão. Começamos, né? Então, ali reencarnaram certamente, em todas as épocas, espíritos que vinham com a tarefa de fomentar aquilo, a ordem do dia, digamos, né? Então, quando o homem estava preparado para começar a expandir a memória, né? A memória não é a memória. Quando o homem estava preparado para começar a expandir o senso da razão, nesse momento reencarnam-se ali Sócrates, os grandes pensadores, que vêm o quê? Vêm nos ensinar, vêm impulsionar a começarmos a gostar de usar a razão e de pensar, né? Então, essas civilizações greco-romanas, foi nesse período aí que começaram a reencarnar espíritos que favoreceram a gente a gostar. Tanto que nos inspiramos nesses espíritos até hoje, né? Quem estuda filosofia vai lá no berço, né? Quem gosta de filosofia necessariamente vai lá no berço do pensamento, né? Do pensamento humano. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Então, o que acontece? Uma vez que a razão já estava um pouco desenvolvida ali pelos povos antigos, né, o pensamento greco-romano, estava preparado o momento de compreender minimamente a Jesus, e aí ele vem. Então vamos lá. Então, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus, na hipótese da assimilação do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados no globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. Então, né, mesmo vindo Jesus, essa mensagem ainda não conseguiu ficar intacta, né? Por quê? Vamos lá. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas, mas nós temos o livre-arbítrio. Esse assédio das trevas, a gente não pode entender que o mal veio aqui e nos subjugou e não, né? É a nossa natureza humana, ainda mais animal do que espiritual, né? Embora a razão tivesse se aberto um pouco, não foi o suficiente, ainda não o suficiente para que a gente tivesse a força moral de resistir a esse assédio das trevas. O que é esse assédio das trevas? São os arrastamentos que nós nos comprazemos. Então, nós, pelo nosso livre-arbítrio, ainda não estávamos dispostos a mergulhar de cabeça na nossa transformação espiritual para o bem. A gente ainda ficou se deixando arrastar aí pelas nossas tendências inferiores. Decorridos 3 séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má-fé, adaptando-se às conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios por favorecer doutrinas de violência oficializada. Então, esse é o assédio das trevas. E quem se deixou permitir? Nós, né, nessas encarnações pretéritas. E talvez até na presente encarnação. Debalde enviou o Divino Mestre seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias, quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância, esperando o juízo longínquo da posteridade. Então é só a gente observar na história todos aqueles que vinham falar contra o interesse de quem estava no poder, né? Todos aqueles que vinham falar contra, ou eram condenados à morte, né, ou eram perseguidos, enfim, é só observar a história.
Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. Então, o desenvolvimento da nossa inteligência, a gente foi buscando cada vez mais coisas para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para o nosso lazer, para as facilidades da nossa vida material. E o que aconteceu? Nós fomos nos esquecendo, deixando de lado, como até hoje nós vemos, né? Quão difícil é a gente dedicar tempo, energia, disposição para nos dedicar a amar ao próximo. Começando, e quem é o próximo? É fazer caridade lá fora, na rua? Não, é na nossa casa, é na nossa vida de relação. Então essa dificuldade que a gente tem de convivência com as pessoas, hoje, de tolerância, enfim, né? Mostra o quanto que a gente deixou de lado essa preocupação de cuidar do nosso espírito. E, obviamente, o que aconteceu? Aconteceu isso que ele falou aqui, olha, um estacionamento, né? Então, estacionou o homem espiritual em seus surtos de progresso. Então, a gente evoluiu muito no campo da inteligência para atender os nossos desejos materiais e esquecemos e estacionamos, né, o homem espiritual nos surtos de progresso, que não acompanhou, né? Então essa nossa evolução espiritual não acompanhou a nossa evolução material e de inteligência. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos, então ele está falando dessas conquistas tecnológicas que hoje é tudo muito mais do que esse livro que foi escrito em 1938, salvo engano. É isso mesmo. Então ele está falando dessa tecnologia, um avião poderoso, né? Radiotelefonia, imagine hoje, né, que nós estamos aí na era da fibra óptica, acho que até já ultrapassou isso daí, né, que ligam todos os continentes e países da atualidade, indicando os imperativos da lei da solidariedade humana. Vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição, que é o que estamos vivendo. Ainda, né, em 2023, pertinho de 2024, a gente ainda é muito doido, né? Mas a gente... como é que eu posso dizer? A gente estudou na escola a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, testemunhamos aí várias guerras, né? O Oriente Médio sempre em guerras ali, Estados Unidos entrou em guerra contra o Iraque, Irã contra o Iraque, enfim, né? Os países na Europa, algumas guerras ali, né? Regiões ali da Europa e tudo mais. A gente testemunhou isso e tal. Mas hoje, 2023, quando eu paro para pensar, né, depois de uma pandemia que a gente ficou com medo de ser extinto, porque houve esse medo, né? Todo mundo com medo que houvesse extinção humana, tal. Embora a ciência falasse que isso não seria possível, mas houve aquele terror, né, da gente desencarnar numa pandemia, tal. Então, mesmo depois de uma coisa assim inimaginável, a gente ainda, eu fico extasiada de pensar que em pleno 2023, 2022, 2023, depois de ter passado por, né, uma situação, a gente ainda entra em guerra. Duas se vieram ali, né? Duas guerras novas depois da gente ter passado pela pandemia. Meu Deus, que coisa de doido. É meio difícil de acreditar, né? Mas é a real. Fora as guerras, né, que já certamente existiam mesmo antes da pandemia, que continuaram ali, né? Nem sei se houve trégua, né?
A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Olha, está falando da civilização ocidental. Nós não está falando do Oriente, que no Oriente, a gente sabe que no Oriente o cristianismo, eles não são cristãos, são excepcionalmente, são exceções, os grupos ali que, sendo orientais, aderem ao cristianismo. Mas o Ocidente, em peso, se declara, né? Se declara cristão. O Ocidente é considerado cristão, mas o que o Emmanuel está dizendo? Na realidade, a civilização ocidental, a nossa, né? Não chegou a se cristianizar. Ou seja, a gente levantou uma bandeira, né? A gente colocou um nome, um rótulo, mas na prática não, olha, e ele vai continuar. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América, da fraternidade e da concórdia, ou seja, são os instrumentos de morte, né? Para aplicar a pena de morte. Todos os países ocidentais e todos cristãos. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. E é verdade, né? França, Inglaterra, Alemanha e América, no sentido dos Estados Unidos da América. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo espalharam-se nesses 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Então as cruzadas foram em nome de Cristo, a Santa Inquisição, santa, né, entre aspas, era justamente, eles colocavam esse nome santo para dar a ideia de que era em nome de Cristo. Então todas essas atrocidades, todas essas crueldades do né? Todas essas crueldades, dessas lutas, esses embates cometidos em nome do pacificador, que Jesus era o pacificador por excelência. Olha que contrassenso. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, ele está dizendo que tudo vai se transformar, mesmo diante de tantos ais, né, de tantas dores, de tantas coisas que a gente tem passado aí. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios de que pesam sobre o seu império perecível. Então, vai chegar um fim que o mal vai dominar, né? Por quê? Porque nós vamos nos transformar, nós vamos cansar de sofrer e vamos nos transformar, né? E o que acontece? Por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, né? Porque é o Espiritismo, é o Consolador prometido que vem ensinar, vem trazer para a gente essa mensagem de que seguir ao Cristo é mudar de atitude. É mudar de atitude. Seguir ao Cristo é mudar de atitude e não dizer eu sigo ao Cristo. Então, muitas religiões ainda acham que basta dizer que é cristão, que basta, né?
Mas quem veio dizer que não basta dizer que é cristão, ou não basta dizer que é dessa ou daquela religião, não basta isso. Quem veio dizer e desnudar e mostrar na prática foi o cristianismo. E a gente vai percebendo que no futuro as religiões, elas vão se aproximando disso. Elas têm percebido que não basta mais se enganar, né? Se auto-enganar. Tem que realmente haver uma transformação. Então, o futuro vai ser realmente melhor, né? Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício, ou seja, né, é só naquele momento, pum, né, depois passa. Toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e da sua justiça. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então, nós estamos vivendo aí essas dores, né? Uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra. Os filhos de Jerusalém de todos os séculos devem chorar, contemplando essas chuvas de lágrimas e o sangue que rebentarão das nuvens pesadas e de suas consciências enegrecidas. Né? Olha, esse parágrafo aqui é bem atual, né? Condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos, a superioridade europeia desaparecerá para sempre, como o Império Romano, entregando à América o fruto das suas experiências com vistas à civilização do porvir. Vive-se agora na Terra um crepúsculo, ao qual sucederá a profunda noite. E ao século XX compete, já estamos no século XXI, né? Compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Todavia, os operários humildes do Cristo, ouçamos a sua voz no âmago da nossa alma. Bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Falta pouco para terminar esse texto inteiro, mas eu acho que aqui já deu, né? Porque já deu tempo para a gente entender. Aqui no final ele está afirmando que todo esse período de turbulência que a gente vive vai passar, né? Mas então fica aqui esse convite para que a gente ouça a voz de Jesus falando das bem-aventuranças. É agora que a gente tem que pacificar o nosso coração para que haja paz no mundo. É agora que a gente tem que se tornar humilde para aprender aquelas coisas que a gente acha que sabe demais, mas a gente sabe demais, como a gente leu, talvez da ciência, disso, daquilo, da nossa área de atuação, mas a gente não sabe ainda como se relacionar com o próximo. Então, que sejamos pobres, pequenos, né, pobres humildes, para a gente aprender essas coisas. Então, que as bem-aventuranças realmente possam chegar aos nossos ouvidos, ecoar no nosso íntimo e fazer a diferença na nossa vida, né? Eu agradeço a todos e fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Olá, desejo a todos que estejam bem. Nós vamos ver agora nessa segunda parte de nossas reflexões sobre um texto do livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, editado pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ver o capítulo 24, cujo título é Deus e Caridade. E eles têm como base esse texto do Evangelho, capítulo 15, item 5, e do Livro dos Espíritos, da questão
799. O título é Deus e Caridade. Por longos e tortuosos caminhos, temos procurado a integração com Deus. Existências múltiplas atravessamos, forças enormes despendemos. Julgávamos estivesse nele a egolatria dos tiranos coroados e inventamos processos de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Supunhamos homenagear-lhe a grandeza com o Fausto dos ritos exteriores e erigimos palácios em que ofertássemos o ouro e a púrpura em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas pelo freio da violência e não hesitávamos em criar sistemas religiosos de opressão com que se dobrasse a serviço de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Admitíamos fosse ele ávido de honrarias e não vacilávamos consagrar-lhe sacrifícios sanguinolentos à frente de símbolos com que lhe mentalizávamos a presença. Compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra, enfim, à glória e à felicidade do seu reino. Por esse motivo, o Mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se em ensinar-nos a união com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde, por filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros. É por isso que, em todos os países e em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade primeiro. Então vemos esse trecho do texto, que nos faz lembrar de tempos em que se adorava a Deus através de rituais. É uma manifestação de fé, sim, mas quando ainda não compreendemos a Deus, achando que Ele quer ser glorificado como nós queremos ser identificados ou mesmo adorados por outros. Mas estaremos verdadeiramente agradando a Deus pela prática da caridade. E a caridade se faz de muitas maneiras. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 10, podemos ler que a caridade pode ser feita em pensamentos, palavras e ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morrem sem terem podido ver mesmo a luz, uma prece vos alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Sempre podemos dar palavras de esperanças e bons incentivos às crianças já viciadas, aos idosos que podem se sentir inúteis. Deus está em toda parte e não esquece nenhum de seus filhos. Deus deu a todos o livre-arbítrio, mas colocou no fundo de nosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutemos a nossa consciência, pois ela nos dá bons conselhos. Ela apenas se cala quando deixamos de ouvi-la em prol do espírito do mal. Mas, assim que o remorso aparecer em nós, ela nos ouvirá e nos atenderá. Aliás, nós a ouviremos, e nós atenderemos.
Não deixemos de ouvi-la e pode interrogá-la e receberá conselhos que a consolará. Agora temos uma segunda parte do texto cujo subtítulo é Respeite Tudo. Do cultivo da crença raciocinada, no santuário da inteligência, nascem os frutos substanciosos da certeza do porvir. Então vemos que quem tem a fé em Deus e a certeza da vida eterna e sabe que através das reencarnações evolui, conquistando a perfeição relativa, desenvolvendo suas qualidades morais e intelectuais. Continuando a leitura. Da vontade de realizar o bem surgem todos os empreendimentos duradouros do mundo. Do esforço disciplinado e incessante, nenhuma construção pode prescindir para permanecer equiparada na sua atividade específica. Dos sinais vivos e puros da fraternidade no próprio semblante, ninguém pode fugir, se deseja alcançar a alegria real. Da busca criteriosa do conhecimento promana, ou seja, brota a atualização e a competência do trabalhador, ou seja, buscando o conhecimento criteriosamente e cuidadosamente, o homem adquire novos conhecimentos e amplia suas competências. Da utilização da hora presente em movimento digno decorrem a segurança e a tranquilidade merecida nas horas próximas, isto é, fazendo o melhor que posso neste momento presente, as consequências serão boas e as próximas horas serão de tranquilidade. A hierarquia de valores, sustentada pelas leis eternas, alma alguma conseguirá esquivar-se. Então vemos que todos chegaremos à perfeição relativa, não importa o grau evolutivo em que estamos. As ações presentes da criatura da divindade suprema, causa de tudo que existe, ninguém será destruído ou ficará estacionário eternamente em algum lugar difícil de viver, porque todos somos recuperáveis, pois é da lei divina. Da fixação do mal no leito da estrada derivam-se todas as frustrações e todas as dores que perturbam a marcha do caminheiro. Então, se fixarmos o mal no caminhar, passaremos por frustrações e dores pelo caminho. A vida constitui encadeamento lógico de manifestações e encontramos em toda parte a sucessão contínua de suas atividades, com influenciação recíproca entre todos os seres, salientando-se que cada coisa e cada criatura procede e depende de outras coisas e de outras criaturas. Então vemos aqui a responsabilidade de cada um no que se refere ao progresso intelectual e moral de cada um e de todos, porque a ação de um influencia muitos outros. Por exemplo, se eu jogo um papel na rua, outras pessoas copiam a atitude. Se alguém conversa com um morador de rua para auxiliá-lo, poderá mobilizar outras para fazer o mesmo ou melhor. Continuando a leitura. Assim, respeite tudo, ame a todos e confie sempre na vitória do bem, para que você possa manter os padrões da verdadeira felicidade no campo íntimo, dentro do campo ilimitado da evolução. Agora eu vou ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 5, que também fala sobre a caridade, esse capítulo, fora da caridade não há salvação, capítulo 15. E o item 5, o maior mandamento. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: eis
eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Mas muitas pessoas não sabem como praticar a caridade, né? Então, aqui no Evangelho capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, no item 10, ele dá sugestões para nós, né? Olha só: meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? E a resposta é: a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Às crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sobre as más tentações, dizei-lhes: Deus os perdoe, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir frequentemente estas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feitos homens. Está ainda aí uma caridade. Através desses exemplos que os Espíritos nos oferecem, podemos estar descobrindo outras maneiras da prática da caridade, pois sempre há algo que nós podemos fazer em prol dos outros, e fazendo pelos outros, faremos por nós também. Finalizando, então, vibremos amorosamente por todos que sofrem neste planeta, por todos aqueles que estão encontrando-se tristes, que se sentem abandonados, e que todos possamos estar sempre confiantes no auxílio divino. Boa noite, que tenham todos uma semana de alegria e paz.